Olá, seja muito bem-vindo a este nosso tempo de reflexão. Hoje o convite é para uma pausa, sabe? Para a gente encontrar um espaço de tranquilidade no meio de toda essa correria. Vamos mergulhar juntos nesse tema, a quietude que a gente precisa para conseguir ouvir de verdade. Parece que o mundo está cada vez mais barulhento, não é mesmo? E no meio desse ruído todo, a voz das nossas preocupações acaba gritando, e grita muito mais alto que a voz da nossa fé. Mas a verdade, o ponto de partida para nossa conversa, é que as comunicações mais importantes, aquelas mais profundas, elas acontecem no silêncio. E o primeiro grande desafio que a gente enfrenta é justamente esse, o barulho constante. E não é só o barulho que vem de fora, mas aquele que vem de dentro da gente também. Pois é, o nosso dilema hoje em dia é bem claro. O barulho lá fora é sem parar, a gente sabe, mas o barulho de dentro, o da ansiedade, das preocupações, esse costuma ser o mais ensurdecedor de todos. Ele acaba, sabe, abafando aquela voz mais sutil, a da fé. Por isso, o convite desta reflexão é para a gente tentar sintonizar o coração numa frequência diferente, a frequência do céu. E para a gente entender como fazer isso, vamos buscar uma lição muito poderosa que está nas Escrituras, na história do profeta Elias lá no monte. A passagem está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Ela descreve um momento de enorme expectativa. O Senhor iria passar por ali. E primeiro, o que acontece? Vem um vento avassalador, tão forte que chegava a quebrar as rochas. Uma demonstração de poder gigantesca. Mas olha que interessante, a escritura é bem clara, o Senhor não estava no vento. Logo depois da ventania, a terra tremeu. Um terremoto. Outra manifestação de força caótica, barulhenta, impossível de ignorar. E de novo, a mesma observação que é crucial. O Senhor também não estava no terremoto. E depois do tremor, veio o fogo. Um terceiro evento poderoso, intenso, que consumia tudo. Era de se esperar, né, que a presença divina se manifestasse em uma dessas demonstrações grandiosas. Mas, pela terceira vez, a lição se repete. O Senhor não estava no fogo. E então, depois de todo aquele barulho, de toda a fúria dos elementos, veio algo completamente diferente. O som de um suave sussurro. Uma brisa leve, quase imperceptível. E foi ali, naquela calmaria, naquela quietude, que a presença de Deus se manifestou a Elias. Então, a gente para e pensa. O que essa história quer nos ensinar sobre como a comunicação divina realmente acontece? Vamos tentar desvendar o significado por trás desse som, do som do sussurro. Esse contraste é a chave de tudo. Muitas vezes, a nossa expectativa é por respostas que venham como trovões, sabe? Sinais grandiosos, eventos extraordinários, que não deixem nenhuma dúvida. Mas a realidade divina, como a história de Elias nos mostra, geralmente se revela de outra forma, em um suave sussurro, em uma presença silenciosa. Vamos pensar um pouquinho na física de um sussurro. Para a gente conseguir ouvir duas coisas são absolutamente necessárias. Primeiro, proximidade. E segundo, e mais fundamental, silêncio. Qualquer ruído abafa o sussurro. É uma comunicação que exige intimidade, que exige atenção. E isso se aplica perfeitamente à nossa condição. Elias estava num momento de extremo cansaço e medo. Ele precisava desesperadamente de uma direção. E ele encontrou essa direção não no barulho, mas na quietude. A solução para os nossos dilemas raramente está no ruído da ansiedade. É a quietude que pode trazer a paz e a clareza que a gente tanto precisa para tomar decisões. Com essa lição em mente, vamos agora para a parte prática. Como é que a gente pode cultivar esse silêncio no nosso dia a dia? A proposta é um convite. O caminho é simples, embora nem sempre seja fácil. O primeiro passo é uma decisão interna, a de aquietar a alma. O segundo é, conscientemente, baixar o volume das distrações, das vozes externas. E o terceiro, talvez o mais importante de todos, é silenciar o coração, preparando ele para ouvir. Essa frase é muito mais do que uma oração. É uma afirmação de intenção. É um ato de se colocar numa posição de escuta, uma escuta ativa e receptiva. Ao respirar fundo e declarar isso, se cria um espaço interno para que o sussurro finalmente possa ser ouvido. No final das contas, o ponto central é este aqui. A resposta, a paz, a direção que tanto se busca, elas não estão no esforço frenético ou no barulho da preocupação. Elas podem ser encontradas quando a gente simplesmente desfruta da presença silenciosa de Deus. E esta nossa análise termina com uma pergunta para a gente refletir.
Num mundo que nos empurra o tempo todo para o barulho, para a ação, para a distração, o que poderia acontecer se a gente se desse de presente um pouco de silêncio? O que essa quietude pode revelar sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões e sobre a presença que nos acompanha a cada passo? Fica aqui o convite à exploração.